Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 9 de agosto. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto aqui dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E os destaques desta edição. Previdência no Senado. Relator defende manutenção do texto aprovado na Câmara. Penúria nacional. Salário mínimo fica sem aumento real. Lava Jato. Doleira de Taubaté diz que foi pressionada a citar Lula. Tragédia no trânsito. Motorista que atropelou e matou 4 em São José vai a júri popular. Remédio amargo. Fisco investiga farmácias do Vale por fraude de 3,5 milhões de reais. Dia dos Pais. Otimista, o comércio de São José estende horários para a compra de presentes. E mais, as fotos da semana com Lucas Lacais. Dica cultural de Mei Parreira. Agenda de fim de semana com Gabi Barreto e os resultados do esporte e do PAN. Lembrando a você que nós estamos ao vivo e você pode participar. Envie a sua mensagem, seu comentário, a sua sugestão aí pela linha do tempo do Facebook. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já. Fique com a gente. E o Senado começa a votação da reforma da Previdência. O relator da reforma no Senado, senador Tasso Gereissati, do PSDB, defendeu ontem que os senadores mantenham sem alterações o mesmo texto aprovado pelos deputados. Uma mudança no mérito do texto faria com que a proposta tivesse que voltar para análise da Câmara e, segundo Gereissati, a reforma poderia ficar para o ano que vem. O senador disse que pretende apresentar seu parecer sobre a constitucionalidade do texto em até 3 semanas e que pretende deixar praticamente incólume aquilo que é o coração do que foi aprovado na Câmara. O que não for contemplado virá por meio de uma PEC paralela. O relator disse ainda que, durante a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pretende mais ouvir do que falar. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB, fez um apelo aos colegas que não façam da reforma um campo de polarização. Segundo ela, há uma divisão entre os ditos como defensores da reforma apenas porque pensam em números, e aqueles que são contra porque pensam nas pessoas mais carentes, nos trabalhadores e na sociedade brasileira. Simone Tebet considerou positivo o texto que foi aprovado na Câmara. Abre aspas. A reforma já chega como uma reforma mais justa e pronta para ser debatida nesta casa. Ela não chega pronta. Ela chega para o debate que se dará na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, disse a senadora. No Senado, as etapas até a votação da proposta de emenda à Constituição em plenário são mais rápidas que na Câmara. Lá, o texto é encaminhado à CCJ e, depois de votado pelo colegiado, vai para o plenário da Casa. Se aprovado como veio da Câmara dos Deputados, o texto vai à promulgação em sessão solene conjunta do Congresso Nacional. O Tasso Gereissati, ele tem 20 dias para apresentar o seu relatório.
Então, realmente, é um processo mais rápido. E a questão várias questões não contempladas no texto aprovado na Câmara vão acontecer de maneira paralela, né? Quer dizer, na PEC paralela. Por quê? Justamente para que o texto não precise voltar à Câmara, porque daí seria novos meses aí de debate, né? Então, o que o Tasso Gereissati pretende é fazer a cabeça dos senadores para que tudo que eles quiserem complementar na reforma aconteça através da chamada PEC paralela. Perfeito. E a reforma da Previdência está custando caro para a educação. Para aprovar a reforma da Previdência, o governo de Jair Bolsonaro liberou 3 bilhões de reais em emendas parlamentares durante as negociações para conquistar apoio ao projeto. Deste montante, quase 1 bilhão foi remanejado do orçamento do Ministério da Educação. O desvio será regulamentado por um projeto de lei do Executivo, que irá garantir o recurso das emendas. O total que sairá do MEC, o principal afetado, é de 926 milhões de reais. Os valores estavam congelados sob a promessa de liberação se a economia melhorasse. Caso o projeto seja aprovado pelos congressistas, as verbas federais sairão em definitivo do MEC. O montante representa 16% dos 5,8 bilhões contingenciados do MEC. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, esses valores saíram de ações como apoio à manutenção da educação infantil, concessão de bolsas na educação superior e básica e apoio ao funcionamento de instituições federais de ensino. Mesmo com o governo dizendo que a educação básica é prioridade, os cortes também afetam a área. Em julho, outra reportagem da Folha revelou que repasses para a educação em tempo integral e alfabetização foram zerados. O MEC afirmou que aguarda a votação do projeto e que o orçamento é da competência do Ministério da Economia. E devido aos novos cortes, estudantes convocam novas manifestações e o governo promete combater esses atos com força. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, publicou ontem uma portaria autorizando a atuação da Força Nacional contra os protestos de estudantes marcados para a próxima terça-feira em todo o país. A portaria prevê que os agentes poderão agir em caráter episódico e planejado nos dias 7, 12 e 13 de agosto de 2019, a pedido do Ministério da Educação. Inicialmente, o documento estabelece ação na esplanada dos ministérios, mas pode ser estendida às universidades federais em qualquer cidade. As manifestações de 13 de agosto serão a terceira mobilização de protestos de estudantes em nível nacional contra os cortes no orçamento da educação. O corte de 30% dos recursos para as universidades e institutos federais foi divulgado pelo MEC em abril. Para a União Nacional dos Estudantes, a medida demonstra falta de compromisso do governo Bolsonaro com a educação brasileira. Os protestos de estudantes do dia 13 ainda não têm locais definidos, exceto na capital paulista, onde serão realizados no vão do MASP, na Avenida Paulista, às 16 horas. Essa convocação das forças nacionais é um tanto exagerada, tendo em vista que todas as manifestações até agora ocorreram de maneira pacífica, sem nenhum problema. Isso aí é mais um desvio
autoritário do governo Bolsonaro. E Eike Batista, preso ontem durante a Operação Segredo de Midas, usava um esquema de contas fantasmas para ocultar investimentos que não seriam permitidos pelas regras do sistema financeiro. Parte desses ganhos ilegais foram revertidos em propina para o então governador do Rio, Sérgio Cabral. Segundo as investigações, Eike e seu sócio, Luiz Arthur Andrade Correia, diretor de investimentos da EBX, usavam informações privilegiadas para investir no mercado financeiro sem que seus nomes aparecessem. Os investimentos eram feitos por meio da empresa The Advisor Investments, que funcionava como um banco paralelo administrando contas fantasmas, comprando e vendendo ações sem revelar os investidores. O lucro era transferido para contas em Bahamas, que muitas vezes pertenciam aos verdadeiros clientes. Segundo o Ministério Público, o empresário pode ter construído provas contra si mesmo, que contribuíram para a sua prisão. Recibos de uma conta fantasma atribuídos a ele foram assinados pelo próprio empresário. O documento foi incluído no pedido de prisão e, segundo a denúncia, é uma importante prova de corroboração sobre como Eike Batista tinha ciência, controlava e era o mandante das operações ilegais das contas fantasmas. Abre aspas, trata-se de um dos raros episódios em que uma organização criminosa, por desconfiança interna entre seus membros, deixa recibo e vestígio material das operações ilegais realizadas, escrevem os procuradores. Ô Zé, será que burocratizaram o crime organizado também? Eu não sei, eu sei que o Eike Batista, que foi preso ontem, né? Na Operação Segredo de Midas. Midas é aquele personagem que tudo que ele tocava virava ouro, né? Uhum. E o Eike Batista era isso mesmo. Um grande empresário que sabia manipular as bolsas. Não à toa, ele é acusado aí de ter manipulado bolsas no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e na Irlanda. Então está todo mundo olhando o desfecho dessa história aí, né? É uma coisa como um polvo, né? Cheio de ramificações. Pois é. E natural de Taubaté, a doleira Nelma Kodama, primeira presa pela Operação Lava Jato em 2014, afirmou que havia pressão para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse citado nas delações premiadas de outros presos pela Polícia Federal. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Nelma disse que, abre aspas, o Lula era o assunto. Eu não sou PT, não estou falando sobre política e sim sobre crime. Todo crime precisa ter prova, e não houve prova, disse a doleira. Segundo ela, tinha uma proposta de delação premiada para quem falasse possíveis provas contra o ex-presidente e que era comum que os detidos mentissem em depoimento em busca de penas mais brandas. Nelma Kodama foi presa em 2014 tentando embarcar para a Itália com R$200 mil escondidos na calcinha e condenada a 18 anos de prisão. Recentemente, teve sua pena extinta, beneficiada por um indulto concedido em 2017 por Michel Temer. E os 200 mil da calcinha foram para onde? Ninguém sabe. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda acabar com as deduções de gastos com saúde e educação do imposto de renda. A medida seria para reduzir a alíquota, que é o percentual aplicado para calcular o valor de um tributo, hoje em 27,5%. Segundo Guedes, as deduções são regressivas, atingindo mais pessoas de menor renda. Essas mudanças estão entre os pontos que serão incluídos na reforma tributária.
O governo deve apresentar a proposta na semana que vem. O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, disse que o texto será intermediário entre as propostas que estão hoje no Congresso Nacional. E ainda falando de economia, a Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que fixa em R$ 1.040 o salário mínimo nacional em 2020. O valor não representa ganho real em relação aos R$ 998 de salário mínimo deste ano, já que o aumento real significa subir além da inflação. O novo valor corresponde ao aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Para 2021 e 2022, a proposta sugere que o salário mínimo também seja reajustado pela variação do INPC. O texto ainda precisa ser aprovado em sessão conjunta do Congresso Nacional antes de seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. E olha, é sempre muito bacana para a gente ter, claro, a participação de vocês. Eu começo aqui com o Marco Olivato, que mandou aqui o bom dia você também. E deu uma notícia aqui também, participando ativamente do nosso jornal. Hoje, em destaque, a participação de nossa atleta do São José Wrestling na disputa por medalha nos Jogos Pan-Americanos. Notícia importantíssima, Marco, muito obrigado. A atleta se chama Laís Nunes. Já estamos aqui. Vamos torcer. Vamos torcer todas as boas energias aqui, de todo mundo da bancada, de toda a redação aqui. E claro, você que nos acompanha aí também. Marco, muito obrigado. E já estamos aqui com os nossos pensamentos e as melhores energias ligadas aí na Laís, tá? Bom dia também a Eugênia Minecuti, que manda aqui o bom dia a você, Guilherme, e a mim. Muito bom dia também, Eugênia, a você. Valeu, Marco, belo toque aqui pra gente. E chegou o Dia dos Pais, né? E claro que em tempos de dificuldades aí também de economia, os comerciantes têm aquela expectativa. Mas vamos saber disso aí na matéria com a repórter Caroline Correia. O Dia dos Pais está logo aí e muita gente deixou para fazer as compras na última hora. O jeitinho brasileiro reflete até nos movimentos de lojas e shoppings. Uma pesquisa divulgada pela Google esta semana revelou que 64% dos brasileiros devem procurar o presente para os pais até o próximo domingo. Então, é sempre uma data que é corrida, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. E a gente, como diz os brasileiros, né, sempre deixa para a última hora. Esta loja de São José dos Campos já viu o movimento crescer neste mês de agosto. Em relação ao mês passado, o aumento foi de 10%. E o gerente está otimista em relação ao movimento até sábado e confirma que estão preparados para atender os filhos mais atrasadinhos. O brasileiro sempre deixa para a última hora e isso nunca vai mudar. E então a gente está preparado para receber todos os clientes aí, o estoque está preparado, então a gente vai ter um mix bem legal para receber, dentre camisetas, peças novas que chegaram para a coleção, carteira, o mix está bem completo. Os shoppings têm percebido que o Dia dos Pais está ganhando maior relevância e o movimento tem aumentado nesta época do ano. O Dia dos Pais tem tomado um espaço muito grande dentro do nosso calendário de eventos e campanhas. Os consumidores têm dado mais atenção para essa data. Acredito que todos os pais estejam ficando cada dia mais felizes com essas lembranças. Assim como todas as outras datas comerciais, as pessoas acabam deixando ali para o último momento. Então a nossa expectativa é que para esse final de semana, a partir de quinta-feira, a gente tem um aumento de fluxo aí em busca desse presente perfeito para o Dia dos Pais. Então com certeza, muita gente vai deixar aí para a última hora esse presente. E este shopping de São José dos Campos apostou em uma campanha atrativa que é bem comum no Natal. Aqui os filhos podem concorrer a este carro para o paizão. E a campanha ficou mais fácil, na palma da mão, para evitar filas. A nossa proposta é fazer com que esse processo de troca e participação de campanha seja muito mais prático e rápido. Então, nenhum cliente precisa ficar na fila, a gente tem 3 postos de atendimento para tirar dúvida dos clientes. Mas nem que seja de última hora, os pais merecem a corrida das compras e um carinho especial. Então, a gente está pensando em passar com o vovô.
né? A gente vai trazer um presente para ele, mas aí a gente vai passar com os avós também, que também é pai, né? Pois é, bem bacana, Caroline Correia, muito legal a sua matéria aí, e realmente, né, a expectativa de melhora nas vendas aí de todos os comerciantes, e eles aproveitando aí, já ampliaram o horário de funcionamento nesta sexta-feira e também no sábado, podendo aí algumas lojas funcionarem até às 23 horas. Portanto, os atrasadinhos corram lá para ajudar o nosso comércio, mas o importante é não esquecer do papai, né? Isso é muito importante. E as exportações de veículos na região metropolitana do Vale. Matéria para ele, o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Exportação de veículos tem queda no Vale em meio à crise argentina. A crise na Argentina derrubou a exportação de veículos do Vale Paraíba para o país vizinho neste ano, com retração de 53,78% de janeiro a julho, frente ao mesmo período de 2018. Trata-se do maior recuo do ano, segundo o Ministério da Economia. Os automóveis são o terceiro produto mais vendido ao exterior pelas empresas da região, atrás de petróleo bruto e aeronaves. E a Argentina é a principal compradora de veículos do Vale, importando 46% da produção da região. Entre os meses de janeiro a julho deste ano, a região exportou 235,2 milhões de dólares em automóveis para a Argentina, contra 396,9 milhões de dólares em igual período do ano passado. No geral, a exportação de veículos caiu 31,49% na região durante os 7 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. É isso aí, um grande abraço. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves, um abraço a você, um ótimo final de semana e a todos aí na redação desse nosso parceiro, o jornal O Vale. E o Parque Tecnológico de São José dos Campos ganhou mais uma empresa ligada ao setor aeronáutico. A americana Honeywell inaugurou seu primeiro centro de serviços e manutenção para a aviação. O novo centro é um dos poucos locais preparados para oferecer apoio especializado às empresas do setor, incluindo os segmentos de aviação comercial, de defesa e geral, afirmou Laurent Manville, vice-presidente da área aeroespacial da Honeywell, América Latina. A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento de São Paulo iniciou ontem a primeira fase da Operação Enxaqueca. No Vale do Paraíba, foram alvos das diligências dos fiscais 8 contribuintes ativos de 7 cidades que comercializam medicamentos e receberam as mercadorias de outros estados. No total, a ação investiga 133 contribuintes em São Paulo. A estimativa é que nos últimos 3 anos, essas farmácias, atacadistas e outros varejistas do ramo de medicamento da região tenham provocado prejuízo estimado de 3,5 milhões de reais aos cofres estaduais. Em todo o estado, o prejuízo chega a 79 milhões de reais. De acordo com o fisco paulista, os investigados utilizaram um esquema fraudulento com a constituição de empresas simuladas ou de fachada e o não pagamento do imposto devido de ICMS. A operação Enxaqueca foi deflagrada simultaneamente em 59 municípios do estado de São Paulo, com a participação de mais de 100 agentes fiscais. A Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento informou que o nome das empresas não foi divulgado em razão de as informações estarem protegidas por sigilo. E hoje é sexta-feira, e sexta-feira tem sempre aqueles acontecimentos especiais aqui no Abre Aspas, que é o caso do Foto da Semana. Foto da Semana, Lucas Lacaz Ruiz. O Lucas, sabe onde foi? Foi na Ponte Estaiada. Porque a Ponte Estaiada cada dia tem uma novidade, né? Instalação de novas vigas e tal. E ele, olha só que beleza de imagens. Aí os funcionários
trabalhando para a instalação de uma viga, né? O prefeito esteve aqui nessa semana e disse que o cronograma da obra está funcionando direitinho e que eles esperam que até o final do ano realmente a obra seja entregue. Olha aí a colocação de uma viga pré-moldada, né? Belíssimas fotos. Os funcionários aí na chamada tulipa, né? Nas chamadas tulipas que já estão todas feitas. E aí a operação... Olha aí é o arco, né? Já subindo, né? Belíssimas fotos. Impressionante aí o número de guindastes, né? Não tem dúvida. Para movimentar todas essas peças, né? Pois é, Zé Guilherme, outro dia você fez uma observação aqui, acho que foi o dia que estava o prefeito mesmo, que você falou que já as tulipas aí já despontando na paisagem e tal. E é interessante porque ontem nós conversávamos numa roda aí, é impressionante como muitas pessoas já literalmente já passaram a fazer a estaiada parte da sua vida. Eles estão empolgados. Quando começou a aparecer, as pessoas estão seguindo muito aquilo. Muita gente comentando ontem na nossa roda, e foi bem em função disso, né? Quando começou a aparecer, passou a fazer parte da nossa paisagem, né? Porque quando está cavando lá, exatamente, a estrutura é uma coisa que ninguém sabe o que está acontecendo, né? A partir do momento que vem para cima, as pessoas ficam um pouco mais animadas. Né? Ficam animadas e começam, e que com certeza essa é uma obra que vai fazer parte da nossa paisagem durante animadas não aumentam ainda a raiva e a sua crítica, né? Não tem As duas coisas acontecem. Não tem a menor dúvida, o que é bom, mas ela se tornou aí um ponto de referência para todos nós, e parabéns para o Lucas, né? Belíssimas fotos, belíssimo trabalho, aliás, como sempre, nosso querido Lucas Lacaz aí. E o motorista Matheus de Jesus Souza, que cumpre pena após atropelar e matar 4 pessoas em 2017 na rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos, deve ir a júri popular. A decisão foi declarada pelo juiz Eduardo de Franca Helene. A data para o julgamento ainda não foi definida. Matheus foi preso no dia 21 de fevereiro na cidade de São Paulo. O advogado Varley Freitas, que faz a defesa do réu, informou que prefere não comentar o assunto, pois ainda não foi intimado oficialmente. Um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Sexta-feira a gente quer saber do tempo, né? E o tempo é com o pessoal da Tempo Vale. Hoje com Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Torze. A sexta-feira em São Paulo começou com temperatura mínima de 13 graus e registro de névoa em pontos isolados. Um sistema de alta pressão permanece atuando e mantendo o tempo estável. Assim, o dia estará com céu claro, parcialmente nublado, e não há previsão de chuva ao longo do período. As temperaturas se manterão estáveis em relação ao dia anterior, com máxima prevista de 29 graus na capital paulista, no Alto Tietê e Serra da Mantiqueira, e 30 graus no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane Nascimento. Um abraço a você, ótimo final de semana a todos aí da Tempo Vale, tá? Muito obrigado. E hoje é sexta-feira, vamos ver o que tem na agenda cultural com May Parreira. A gente estava conversando aqui, parece que ela tem uma dica bem legal para quem curte séries. Oi, May! Olá, vocês, os amigos da SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Quero falar para vocês hoje sobre uma série de TV. Ela tá na HBO, mas quem manja coisa de internet, streamings, acha facilmente na internet. Bom, se chama Years and Years, Anos e Anos. Essa é uma série que foi criada pelo Russell T. Davies. A série é inglesa e ela é estrelada pela Emma Thompson, que está maravilhosa. Ela vive uma celebridade
que vai galgando os meios políticos e acaba sendo primeira-ministra da Inglaterra. Years and Years porque a série começa em 2019 e se estende até 2038. Então, nesse percurso, a gente vê Angela Merkel que morre, a gente vê que já é o rei, não é mais rainha, só não sabemos quem é. Bom, eu já falei uma vez para vocês lá atrás a respeito do Conto da Aia, o livro e a série. Essa série, ela traz exatamente um tema parecido, porém não é em um futuro distópico, é hoje, sabe? E a gente fica assustado. É uma série que deixa a gente muito preocupado. Eu recomendo vivamente. Para você ter uma ideia, os pais descobrem que a filha vai ser trans, quer ser trans. Eles acham isso em algum lugar. E falam, bom, tudo bem, a gente aceita que você seja trans, deixaríamos de ter uma filha para termos um filho. Não, gente, eu não quero ser transgênero, eu quero ser transhumana, sacou? É muito louco isso. Então, para quem quiser, já está na HBO Go. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. É amarga, ácida, mas é muito instigante, dá muito o que pensar. Tchau! Ô May, obrigado. E série é sempre uma coisa legal, porque a gente fica na expectativa. Se bem que a gente está com uma expectativa de mais solzinho esse final de semana. Mas é sempre bom a gente ter aí na manga uma série legal e muito, claro, muito bem recomendada, como foi por você. E é final de semana, que será que acontece? É claro que todos os olhos estão em volta aí do Dia dos Pais. Mas vamos saber o que acontece aí na região com ela, Gabi Barreto. Confira a programação deste final de semana de Dia dos Pais no Vale do Paraíba. Nessa sexta e no sábado vai rolar a 4ª edição do Festival da Cerveja Artesanal em São José dos Campos. São 20 cervejarias confirmadas para o evento, que ainda contará com DJs, espaço tatu e food trucks. Também na sexta e no sábado, o Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba promove o evento Blues na Praça Arte Encanto, na Praça 7 de Setembro. O evento terá shows musicais e atrações gastronômicas. Segue Marcelo Falcão, ex-integrante do Rapa, Mano Brown e MC Neguinho do Cacheta para um show que promete animar o público. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Vou dizer, vai Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça da guarda guerreiro. Quando se entrega pra mim parece não ter fim, porém o tempo voa. Em Lorena, haverá uma festa em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Piedade. Além da programação religiosa, o evento contará com shows gratuitos que acontecem à noite na Praça Arnolfo Azevedo. E para celebrar o Dia dos Pais neste domingo, o Parque Vicentina Aranha recebe o show do cantor e compositor joseense Bruneira, com o seu novo trabalho 4 Cordes, com poemas, canções. Estou bolando um bolero. Sem lero, nem laia. A SP Rio Mais deseja a todos um ótimo final de semana e um feliz Dia dos Pais a todos os pais da região. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. É isso aí, obrigado, valeu, Gabi. Você vê todas as opções aí, boas opções, hein? Vai ser bacana o final de semana, mas não esqueça do seu papai, isso que é o mais importante. E a Justiça decidiu arquivar o inquérito que investigava a acusação de estupro envolvendo Neymar e a modelo Nájila Trindade. Conforme matéria do UOL, a juíza Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes, da Vara Região Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar, acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo. A decisão, no entanto, não significa que Neymar foi considerado inocente. Caso haja novas provas, o inquérito poderá ser reaberto a qualquer momento. Tá? Nós já tivemos aqui uma prévia do PAN com a
participação aqui do nosso internauta, mas vamos a eles, aos Jogos Pan-Americanos de Lima. E teve ouro no atletismo. Alisson dos Santos, de 19 anos, conquistou na noite de ontem a medalha de ouro na prova dos 400 metros com barreira. Pô, que legal, bacana mesmo. Já no judô teve dobradinha. Primeiro com Larissa Pimenta, que bateu a mexicana Luz Olvera e subiu ao mais alto lugar do pódio na categoria 52 quilos. Já Renan Torres, de apenas 20 anos e estreante em PANs, derrotou Lenin Preciado, o campeão do PAN de Toronto de 2015 na categoria 60 quilos. Na natação, adorei aqui o que escreveram para mim, tá tudo dominado. O paulista Marcelo Cettigini venceu os 100 metros livres com um bom tempo, 48 segundos. Já no revezamento, teve ouro nos 4x100 medley misto com Guilherme Guido, João Gomes Júnior, Giovana Diamante e Larissa Oliveira. O Brasil realmente está fazendo uma bela participação aí no Pan-Americano lá em Lima. E o esporte por aqui, né? Primeiro com os jogos desta sexta-feira. Chegou a hora do desempate. Com uma vitória e uma derrota no Campeonato Paulista, o São José Basquete enfrenta o Bauru às 20 horas no Lineu de Moura. E ainda em São José, o futsal joseense enfrenta o Jundiaí em jogo válido pela primeira rodada da Liga Paulista. O jogo está marcado para as 20 horas no ginásio do Tênis Clube. E os jogos do final de semana, para se manter na boa. O Burro da Central visita o Juventus no domingo às 10 horas, na rua Javari, em São Paulo. O time taubateano não perde há 5 jogos e depende apenas dele para se classificar para a próxima fase da Copa Paulista. E sobre a última rodada da segunda fase da 4ª divisão. Depende só de vocês. O São José enfrenta a Matonense às 10 horas de domingo no Martins Pereira. A Águia do Vale depende só dela para se classificar para a próxima fase. Já o Joseense vai ter que suar a camisa. O Tigre do Vale enfrenta na manhã de domingo o já classificado Marília fora de casa. Os joseenses precisam da vitória para manter o sonho do acesso. Como a gente viu aí, muitas emoções para aí o nosso final de semana. E há pouco tempo atrás aí a gente deu uma notícia e hoje a gente tem o prazer de dar mais uma e olha que resultado bacana. No início de agosto, uma delegação de São José dos Campos, composta de 14 alunos do Colégio Inspire, seguiram para Taiwan, onde competiram na AIMO, que é a Asia International Mathematical Olympiad. A competição terminou ontem e a equipe joseense volta para casa com 12 medalhas, sendo 3 de prata e 9 de bronze. No ano passado, a AIMO foi realizada na Tailândia e 2 alunos do Colégio Inspire, que na ocasião também viajaram com o apoio da DMCAR, retornaram à cidade ganhadores de medalha, sendo uma de prata e uma de bronze. Aqui só para citar e depois nós vamos comentar o quadro de medalhas do Colégio Inspire, a gente fez questão aqui de dar o nome das pessoas. Prata, o Matheus, a Júlia e Gabriel Souza. Bronze, o Ulrich, a Thalita, a Vitória e o Guilherme Toledo. Guilherme Toledo, o Guilherme Oliveira, Emanuel, Gisele, Gabriel Alves e Augusto. Olha que legal no bronze aí para todos vocês. Um monte de Guilhermes aí. Você era bom de matemática também? Eu gostava de matemática, não era... Mas não... Não era o expert. Não é, não. Mas que coisa bacana isso daí, né, o Zé Guilherme? Sim, o que mostra aí que há vocações para tudo, né? Há vocações para o esporte e há vocações também para matemática, para física, né? Essa garotada está mostrando isso, né? Participando cada vez mais de competições internacionais
e trazendo sempre bons resultados. Não tenha a menor dúvida, a gente adora dar esse tipo de notícia. Parabéns ao Inspire, ao Colégio Inspire, parabéns aos patrocinadores e parabéns também ao grande, que a gente sabe que não é brincadeira não, ao esforço de todos esses que foram lá e conquistaram a sua medalha. Empenho, determinação, como bem disse o Zé aqui, independente da área que você escolha, é importante que tenha essa determinação para fazer com que as coisas aconteçam tão legais assim. Então, de parabéns a todos, colégio, patrocinadores e principalmente as crianças aí. Mas para terminar, né? A gente vai pegar a notícia do Marco Olivato aí e cerrar as nossas forças para a nossa Laís Nunes, que está lá nos Jogos Pan-Americanos, que é uma atleta do São José Wrestling, nos representando aí. Força aí, Laís Nunes. Obrigado, Marco Olivato, pela sua participação. E estamos encerrando essa edição de sexta-feira, né, Zé? É isso aí. Vamos ver se na segunda eu já estou recuperado. Não, já está. Aproveite o final de semana aí para usar todas aquelas mandigas de mel, limão e tal, que com certeza vai ficar bem. É isso aí. Melhoras para você e para você que nos acompanhou hoje e durante toda essa semana, um excelente final de semana e, claro, particularmente hoje, aquele abraço a todos os pais, tá bom? Até a semana que vem com mais Abre Aspas.